Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a Epístola de Paulo aos Romanos e hoje nós estamos no capítulo 2. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que usamos como base para o nosso estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente e eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Romanos. Nós leremos o capítulo 2, apenas os 4 primeiros versículos. E a palavra de Deus nessa passagem nos diz o seguinte: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Este é os primeiros 4 versículos desse capítulo que desenvolveremos nesta oportunidade. Que tipos de cristão havia na igreja em Roma na época em que a Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita? Quando Paulo escreveu essa carta por volta do ano 57 da era cristã, a igreja em Roma era composta por 2 grupos principais: os cristãos judeus e os cristãos gentios. Os judeus se sentiam superiores aos gentios por terem a lei e a história da aliança com Deus como parte da cultura deles. Os gentios, por outro lado, tinham problemas com os judeus por conta de costumes e certos preceitos da lei que eles, gentios, não seguiam. Em sua epístola, Paulo vai mostrar que todos pecaram. Isso aparece lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que abordaremos no próximo estudo. E ele também fala que a salvação é pela fé, independente da origem étnica, da tradição ou da virtude da pessoa. Esse era o caso de alguns judeus de sua época que achavam que a salvação deles estava garantida, simplesmente porque eram o povo escolhido descendente de Abraão. Hoje em dia, vamos encontrar situação semelhante ao que ocorria naquela época. Há quem se ache salvo porque pertence a uma religião, submete-se a ritos, procedimentos de conduta ou segue tradições. Essas pessoas tendem a se tornar resistentes a receber a mensagem do Evangelho. O motivo é que acham que quem as salva é a religião propriamente dita, com suas tradições e seus rituais. Por isso, não acham que precisam de um Salvador, porque se veem como pessoas boas e até mesmo pessoas sem pecados. São pessoas de diversas religiões, tais como muçulmanos, hindus, budistas, mórmons, os que seguem o judaísmo e os cristãos, certos tipos de cristãos ou grupos ou de certa parte de denominações. Algumas dessas pessoas até perguntam: mas eu preciso ser salvo de quê? Falamos em salvação, mas salvo de quê? Eles acham que estão certos com Deus por conta do seu próprio desempenho religioso. Lá em Lucas 18, no capítulo 18, verso 11 e 12, Jesus fala sobre isso na parábola do fariseu e do publicano. Acreditam essas pessoas que a realização dos seus rituais religiosos, incluindo ir à igreja ou dar o dízimo, de alguma forma as recomendará a Deus. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? No caso dos judeus religiosos do tempo de Paulo, por exemplo, eles confiavam em vários rituais prescritos, notadamente a circuncisão. Dentro dessa lógica, por que precisariam do Evangelho?
Paulo sabia que as pessoas mais resistentes de serem alcançadas pelo evangelho não eram os pagãos ou os gentios, ou aqueles como a mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Muitas dessas pessoas tinham consciência de seus pecados, mas não sabiam com certeza se Deus poderia perdoá-las. Várias delas aprenderam no evangelho que sim, poderiam ser salvas. Em sua epístola aos Romanos, Paulo mostra a seus leitores que não seria nem a tradição e nem a religiosidade que os salvaria, mas sim aceitar Jesus como Salvador. No próximo quadro, destacamos que a presença de Deus na vida de alguns não depende de rituais religiosos, mas depende do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, mudar o coração da pessoa e passar a habitar nessa pessoa. Dos vários argumentos de Paulo nesse capítulo 2 sobre esse tema, destacamos aqui 2 pontos sobre a necessidade da pessoa mudar interiormente. Primeiro ponto, a realidade com Deus não é uma questão externa, mas interna. Jesus abordou esse ponto no Sermão do Monte quando se referiu a alguém que cometeu assassinato sem ter matado fisicamente o outro, mas apenas por ter imaginado e desejado fazer isso. Ou alguém que, aos olhos de Deus, cometeu adultério quando desejou uma mulher, mesmo sem nunca ter falado com ela ou tê-la tocado. O que ocorre é que Deus olha para o coração da pessoa. Alguém na igreja pode impressionar os outros com orações refinadas, falas poderosas, ofertas generosas e todo tipo de atividade religiosa. Mas, enquanto esse alguém impressiona os outros, Deus está olhando para o coração dele ou dela. Qual foi o motivo ao fazer essas coisas? E que tipo de pensamento estava ocorrendo nesse ato? Pode acontecer do crente participar, por exemplo, da ceia do Senhor em um culto, enquanto seu coração está repleto de sentimento de vingança contra alguém. Nesse caso, essa participação na ceia estará comprometida. Para você desfrutar da realidade da presença de Deus em sua vida, será necessário estar alinhado com Deus em seu interior. Isso o levará a se expressar de forma genuína em ações externas. O que aprendemos aqui não é que o exterior, ou melhor, o que aprendemos aqui é que o exterior deve começar pelo interior e que o exterior, sem haver o interior alinhado com Deus, pode até significar algo, mas não para Deus. O segundo ponto, a presença de Deus em alguém não está na letra da lei, mas na mudança do coração. Em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27, encontramos uma promessa de Deus para quem o procura de verdade. O texto diz: "Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos." O que vemos aqui é o profeta Ezequiel falando sobre novo nascimento. Foi algo que Jesus disse ao religioso Nicodemos, com quem conversava lá em João capítulo 3, versos 1 a 16. Os rituais religiosos de Nicodemos não eram suficientes. Ele precisava do Espírito de Deus para lhe dar um novo coração pela fé, quando aceitasse Jesus como o Messias Salvador. Isso é que é o novo nascimento. Em seus argumentos, no capítulo 2, Paulo se refere à questão da lei e seus inúmeros mandamentos. Ele mostra que a própria lei por si só não capacitava a pessoa para obedecê-la. Mas agora que o Espírito de Deus foi derramado sobre seu povo, Deus pode mudar nossos corações. Com isso, ele nos capacita a obedecê-lo de boa vontade e de coração. No próximo quadro, uma pergunta bem interessante.
como Deus julga as pessoas? Para responder, precisamos conhecer os princípios de julgamento que Deus utiliza. É o que tentaremos ver nos próximos 5 pontos que teremos imediatamente agora. Primeiro ponto: Deus nos julga de acordo como julgamos os outros. Os judeus da época de Paulo se deleitavam em julgar os gentios, os quais eram a priori sentenciados por eles ao tormento eterno. Alegavam os judeus que os gentios não eram descendentes de Abraão. Esse padrão de julgamento era suficiente para condenar a atitude deles. Paulo diz que quando nos colocamos como juízes de pessoas, impomos sobre nós o mesmo padrão de julgamento que aplicamos a essas pessoas. Em nossos dias de ética situacional, achar que tudo é relativo, alguns nos dizem que não acham errado, por exemplo, cometer adultério ou roubar. Se formos consistentes e decidirmos ser abertos em relação à nossa conduta, teremos que concordar ser aceitável que outros nos roubem ou violem nosso casamento. Na ausência de aceitarmos os padrões de justiça de Deus, continuaremos a ser julgados por Ele. Mas Ele possivelmente usará os nossos próprios padrões nesse julgamento. Ou seja, é pelo padrão que impomos aos outros que nós mesmos seremos julgados, o que certamente não será bom, pois nosso padrão usualmente é limitado. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, quando diz: "Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos." Segundo princípio de julgamento que Deus utiliza: nossas obras são usadas por Deus em nosso julgamento. A tese do Evangelho é que a pessoa é salva pela fé. Mas então, qual o papel das obras? Elas não são usadas em nosso julgamento? Deus não nos retribuirá segundo nossas obras, conforme nós lemos em Romanos capítulo 2, verso 6? Em Tiago, capítulo 2, verso 20, lemos que a fé sem obras é morta, o que nos indica que as obras são usadas não para nos salvar, mas para autenticar a nossa fé. Fazer obras sem ter aceitado Jesus como Salvador será um falso positivo e a pessoa não estará salva. Para ser salvo, o que vale é a fé em Jesus, sendo as obras a confirmação dessa fé. No próximo quadro, vemos mais 3 princípios de julgamento que Deus utiliza. O julgamento de Deus leva em conta a revelação que a pessoa recebe. Esse é o terceiro princípio da nossa lista. Para que o julgamento seja justo, Deus leva em conta a quantidade de revelação que a pessoa possui sobre ele, sobre Deus. Nesse caso, dos que nunca ouviram falar do Evangelho, algum tipo de revelação foi feita a eles e temos que confiar na justiça perfeita de Deus. Muitas pessoas, incluindo os judeus, contaram não apenas com a natureza como forma de revelação de Deus, mas também com a palavra escrita contendo ainda mais revelação. O texto afirma, portanto, que o julgamento se dará levando em conta o quanto de revelação sobre Deus a pessoa foi exposta. Quarto princípio: o julgamento de Deus é imparcial. Os judeus achavam que, por ser povo escolhido, Deus os julgaria com alguma condescendência. Por conta disso, Paulo assinala que o fato do homem ser um judeu não leva Deus a favorecê-lo no julgamento. O princípio bíblico que aparece aqui é que ninguém vai para o céu porque pertence a algum grupo étnico ou religioso. Pertencer a um desses grupos não é levado em conta quando Deus nos julga. Quinto princípio: o julgamento de Deus não deve ser confundido com a sua misericórdia. Por conta de Deus manifestar sua ira no caso do comportamento de uns e não se manifestar no caso de comportamento de outros, não deve ser interpretado como ausência de julgamento dos outros. Algumas vezes, a manifestação da ira de Deus será postergada por conta de sua longanimidade.
Na realidade, trata-se de uma forma de Deus conceder mais tempo para que a pessoa se arrependa. Isso, entretanto, não deve ser visto como um estímulo para a pessoa continuar pecando ou como falta de julgamento da parte de Deus. Não se arrepender é rejeitar a misericórdia de Deus e acumular julgamento futuro sobre si. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. No final dos tempos, em qual tribunal você pretende comparecer? A teologia cristã geralmente considera 2 tribunais de julgamento. O chamado Tribunal de Cristo, chamado também Bema, vamos entender por quê, e o grande Trono Branco. O Tribunal de Cristo é mencionado em 2 Coríntios 5:10 e aparece também em Romanos capítulo 14, versos 10 a 12, com a palavra original grega bema, que quer dizer tribunal. Esse tribunal é destinado aos que creram em Jesus. Embora a salvação seja pela graça, a Bíblia ensina que os crentes prestarão conta de como viveram. Os resultados desse julgamento resultarão em diferentes níveis de recompensa no reino de Deus para os salvos. Nesse julgamento, os crentes não perderão a vida eterna, porque esse assunto não está mais em jogo com eles. O motivo? É porque eles foram salvos ainda em vida, porque creram em Jesus como Salvador. O foco desse tribunal de Cristo é a recompensa ou o galardão pelas obras que realizaram em vida. O outro tribunal é o grande trono branco. Esse tribunal é descrito em Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12, e se refere ao julgamento do final dos tempos. Ele alcançará os mortos, entendidos aqui como mortos espirituais, ou os ímpios, os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. O texto de Apocalipse 20, 12, ele diz o seguinte, vamos ler aqui para nós acompanharmos. Vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. De acordo com a doutrina da salvação, podemos ler isso em João capítulo 5, verso 24, e no próprio livro de Romanos, capítulo 1, verso 1, e outras passagens também, os crentes não passam por esse julgamento condenatório desse tribunal, desse trono branco. Para aqueles que precisam ir para esse tribunal, o que ocorre é que quando a pessoa rejeita a justiça que Deus providenciou através de Jesus Cristo, ela, na prática, escolhe estabelecer sua própria justiça, o que significa ser julgada com base nas obras que ela fez. Por isso, a Bíblia afirma que o julgamento de Deus sobre os não crentes será de acordo com a justiça deles, com as obras que eles realizaram. Um detalhe final, bem relevante por sinal, é que no sistema de julgamento pelas obras, nenhuma obra será suficiente para salvar a pessoa. A consequência disso é que essa pessoa estará condenada à morte espiritual eterna. Acho que é melhor aceitar Jesus como Salvador ainda em vida, para assegurar que o julgamento seja pela justiça de Deus. Essa justiça tem como um dos seus pontos fortes a graça, que é derramada sobre os que se arrependeram e aceitaram Jesus como Salvador. É possível alcançar nossa salvação e até termos certeza dela? Como seria isso? Você espera ser julgado pela ética que você tem praticado? Espera ser julgado por algum rito ou tradição que você confia e tem seguido? Acha que está sendo salvo porque segue diversas tradições, foi batizado, foi confirmado, foi crismado, se submeteu a vários rituais? Tem confiado nas suas boas obras, nas doações e ajuda em geral que você tem feito aos outros? Tem confiado em suas boas intenções, que talvez sejam até muito nobres?
O fato é que nenhuma dessas coisas é suficiente para se obter a salvação. O que fazer então, se nada do que fazemos por nós mesmos é suficiente? Ao longo de sua carta aos Romanos, Paulo argumenta que podemos alcançar a nossa salvação e até mesmo ter certeza sobre ela. Isso pode acontecer quando aceitarmos que Jesus levou sobre ele os nossos pecados, morrendo na cruz por isso. Você confiar no sacrifício e na justiça de Deus, ao invés de confiar em sua própria justiça, poderá lhe dar a certeza da vida eterna ao lado do Deus Criador. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha apreciado o nosso estudo. Se for o caso, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama desta série sobre Romanos que estaremos desenvolvendo nas próximas semanas. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!